Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. E o tema de hoje será Mazzaropi, o Jeca do Brasil, um dos maiores gênios do cinema brasileiro. Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra. Na colina tem um lago para se olhar. Sensacional, sensacional, sensacional. Hoje eu tenho excepcionalmente o prazer de ter dois convidados. Eu tenho o prazer de receber o Tiago Gonçalves, que é jornalista, é pesquisador de circo-teatro e é especialista na obra de Mazzaropi. E esse rapaz que cantou de modo espetacular é o Pedro Rogério Barreto dos Santos, que é ator, músico, e ele interpreta o caipira Mazzaropinho em shows, em vídeo. É espetacular. Deixa eu começar pelo meu amigo Tiago. Tiago, que prazer ter você aqui. Finalmente você veio participar aqui do meu canal, né? E Cacá e Pedro, muito obrigado pelo convite. Falar sobre Mazzaropi é sempre uma felicidade, é sempre uma honra, é sempre um motivo de muita reflexão. Agradeço o convite e, mais do que isso, te parabenizo aí de ter esse programa dedicado ao nosso grande mestre do humor, Amácio Mazzaropi. E com pessoas sensacionais. Mazzaropi é um grande amigo, grande pesquisador também da obra do Mazzaropi, e além de trazer, né, para o Brasil essa figura aí que ele criou, que tem tudo do Mazzaropi e um pouquinho mais. Sensacional. Mazzaropinho, prazer demais ter você aqui. Você sempre foi a vida toda um fã do Mazzaropi, querido? Olha, primeiramente, muito obrigado a todos vocês, viu? Obrigado, Tiago, obrigado, Cacá, a todos que estão vendo a gente. Bom, para começar direito, um abraço bem apertado para as mulheres, né? Opa! Os homens eu deixo para vocês dois abraçar. Que legal. Mas é uma alegria muito grande estar aqui hoje. E falar de Mazzaropi é sempre uma alegria. Claro. Eu vivo Mazzaropi 24 horas por dia. Tiago, amigo de muitos anos, sabe disso. Eu me encantei com o Mazzaropi aos 7 anos, que ao longo das conversas vocês vão saber. Mas ao longo desses 12, quase 13 anos que eu vivo Mazzaropi, é sempre uma alegria falar desse eterno Jeca do cinema nacional. Sensacional. Realmente, e as pessoas que estão vendo que eles têm até cenário, os caras são muito preparados. Não, os caras são muito preparados. Estou falando com gente profissional. Deixa eu começar perguntando para você, Tiago, sobre o Mazzaropi, porque, assim, eu já participei de uma entrevista sua num podcast espetacular, um podcast do Jorge Vasconcelos, chamado Campo das Artes. Você fez 2 programas maravilhosos lá, falando do Mazzaropi. Quem puder procurar esse podcast do Campo das Artes com Jorge Vasconcelos, genial Jorge Vasconcelos, você, por favor, procure. E eu queria te fazer uma pergunta, lembrando daquele podcast, da onde que veio, o Tiago, a ideia do personagem? Porque, assim, eu, humildemente, não sou nenhum conhecedor de cinema assim tão genial, mas eu faço uma relação, e acho que até nesse podcast você falou, da genialidade do Mazzaropi comparável a um Chaplin e até outras pessoas, o Chaplin com o Carlitos. Da onde que surgiu a ideia desse personagem do Amácio Mazzaropi? Bom, até para antes um pouquinho de responder a sua pergunta, Cacá, essa música o Mazzaropi começou a cantar, cantou um trecho, que é Guacira, o Mazzaropi usou nos últimos anos aí dos shows dele em circo, ele abria os shows com essa canção, que é do filme Um Caipira em Bariloche, e essa brincadeirinha que o
o Mazzaropinho também fez, um abraço para os homens também, o Mazzaropi usava no comecinho dos shows dele. Bom, pensar Mazzaropi enquanto personagem, né? A gente vê aquela figura no cinema e muitos pensam que nasceu para o cinema, né? Para a telona. E a gente vê que não, né? O Mazzaropi, o tipo caipira do Mazzaropi, vem muito da influência do Mazzaropi, primeiro como espectador, né? Mazzaropi era um espectador de circo muito assíduo. E ele... sempre foi a paixão dele o circo, a gente sabe, mas ele sempre assistiu muito circo na sua infância, juventude, adolescência. Então, esse tipo Mazzaropi, esse tipo caipira, vem dos tipos do circo-teatro, né? Do caipira do circo-teatro, que era muito forte na década de 20, 30 e ainda perdurou por muito tempo. Esse tipo engraçadão, que cantava, que contava os causos, que trazia o caos para si, né? Ele sempre está envolvido no caos de alguma maneira, né? Então, Sebastião Arruda, Genésio Arruda e outros tantos que trabalhavam com circo-teatro, com o humor caipira, foi quem influenciou o Mazzaropi. Mas Mazzaropi nasceu em São Paulo, mas foi para Taubaté logo cedo. Taubaté é a cidade, né, de Monteiro Lobato, apesar de ele não ter nascido, nasceu na região, mas ele foi criado em Taubaté. Mas e o Jeca Tatu de Monteiro Lobato é totalmente o contrário do caipira do Mazzaropi. Ele tem um olhar totalmente diferente, né? O caipira do Mazzaropi é mais telúrico, é uma coisa mais do humor, do dar a volta por cima, do palhaço do picadeiro, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais. E, além disso, o Mazzaropi tem a influência do avô. E o Mazzaropinho pode contar um pouquinho desse avô engraçadão que ele tem, que é o pai da mãe dele, da Dona Clara. Né, Mazzaropinho? Exatamente, Tiago. É o seu João José Ferreira, né? Migrante português, que era o tipo caipira, né? O primeiro contato, vamos dizer assim, que o Mazzaropi tem com a figura de um artista. Quando foi inaugurada a estação ferroviária de Tremembé, que está lá até os dias de hoje, e eu sempre digo que ali é o começo e o fim da carreira do Mazzaropi. Ele estava ali, ele e o Vittorio Lazzarini, que era primo do Mazzaropi. E então o Mazzaropi vê o seu João José Ferreira, que é o seu avô, se apresentar, e nem foi por convite, ele foi lá e com a sua violinha começou a cantar Cana Verde, uma típica música interiorana. O Tonico Tinoco muito cantou isso aí. Gravou bastante. As músicas de bailinho de roça, baile na roça, meu bem, assim, na cintura dela e ela tarraca em mim. São músicas caipiras de verdade. E o Mazzaropi, vendo aquilo, e a turma aplaudindo, o público ali, ele cutuca, né, o Vittorio Lazzarini, seu primo, isso com 9, 8 anos, mais ou menos, e fala, olha, é aquilo que eu quero ser. Eu quero ser artista um dia. Então, ali eu acredito que seja o início da vida artística do Mazzaropi. Tiago, e o circo? Como é que o circo pintou na vida do Mazzaropi? Porque foi a primeira, ele começou no circo, não é isso? Ou estou errado? Ele começa com o teatrinho amador, né, da escola, aquela questão da declamação, né, aquela questão do tipo caipira. Lá também, né, na escola, ele já apresenta um monólogo chamado Ó Chico, né, que é um monólogo de um livro muito conhecido na época, que é o Lira Teatral. Então, ele começa assim no teatro amador, mas muito tímido e tal, e sempre, como eu disse, espectador de circo, né? Circo ia, aparecia, Mazzaropi estava lá no meio, querendo ajudar, querendo compartilhar, ajudando a vender os doces, tudo para acompanhar esse universo do circo, né? E aí conta-se, e quando eu falo conta-se, porque há várias versões, né, na vida, então acho que e a do Mazzaropi não poderia ser diferente, né? Conta-se que um circo, Circo La Paz, passou por Taubaté, e aí Mazzaropi se encantou por esse circo, o cirquinho estava meio quebrado, precisando de ajuda, não tinha muita gente, aquela coisa, Mazzaropi se colocou à disposição,
para fazer tudo, ajudava no cenário, ajudava nos bastidores e também já encarnava essa figura do caipira, esse jeca, né, que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira, né? Se a gente vê pelas fotos, pelos textos, o Jeca do Mazzaropi tem um desenvolvimento, né? Ele começa muito caricato, bem típico do circo-teatro, com dente pintado, peruca, sobrancelha com feito a lápis, os bordões, né? E depois ele vai, aos poucos, tomando uma naturalidade. Para quando ele chega no cinema, ele já está bem mais natural do que é o tipo que a gente já conhece, né? Então, ele tem um desenvolvimento, esse Jeca. Não foi feito do dia para a noite, né? É um Jeca que começou no teatrinho amador, passou pelo circo, passou pelo rádio, passou pela televisão e chega no cinema. Então, há um desenvolvimento, né, desse Jeca, e por isso que ele é tão bem feito e tão espontâneo na tela, né? Quando a gente vê o Mazzaropi na tela, ele é de uma simplicidade na interpretação, mas de uma complexidade enquanto personagem, que é muito bacana de analisar, de refletir, né? Não que ele fazia isso para o povo refletir, mas era a forma que ele encontrava de mostrar esse multiartista que ele vai sendo ao longo do tempo, que ele vai se construindo, né? E aí entrou no Circo La Paz, Mazzaropi nunca mais deixa o circo, né? Até nos últimos anos de vida, ainda acompanhando a doença, ele faz questão de estar no circo, fazendo shows, cantando músicas alegres, músicas que remetem aos filmes ou músicas do bailinho. Como é que era aquela do bailinho, Mazzaropi? Da Isabel? Não tem um da Isabel que canta no circo, você lembra? Eu estou muito aborrecido com a minha Isabel. Já não me obedece mais e faz tudo quanto quer. Ela passa o dia inteiro na casa do Zé Mané. Me deixa em casa sozinho, sem almoço e sem café. Sensacional. Mazzaropinho, maravilhoso, maravilhoso. Você se apresenta em círculos também, Mazzaropinho? Ou essa fase não existe? Porque esse país está mudando tanto que eu não sei mais. Antigamente, os artistas todos, até os do rádio dos anos 70, 80, se apresentavam em circo. Hoje ainda se apresenta em circo ou não mais? Exatamente, Cacá. A música caipira, né, de forma geral, ela deve muito ao circo, sim, né? As duplas caipiras. Vamos falar lá do Tonico Tinoco, que eu já falei, Tião Carreiro e Pardinho, Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó, né? A gente tem um amigo músico que acompanhou o Mazzaropi, que é o Cebolinha, que acompanhou muito o Mazzaropi também nas suas apresentações, que está aí hoje em dia para contar essa história. E a música caipira, de um modo geral, ela deve muito ao circo, ao picadeiro, né? Que era o grande espaço aonde elas apresentavam, né, as suas criações. Mazzaropi não diferente disso, né? Mas eu tive a felicidade, né, tenho até hoje, de, pelo menos aqui em Taubaté, eu já apresentei em 3 ou 4 circos aqui de Taubaté, números que o próprio Mazzaropi fazia. Olha, né? Legal. Então, reviver aquilo que ele fazia na própria cidade, né? Enfim, eu não vou cantar uma música agora, que eu vou deixar para cantar no final da nossa entrevista, mas que é uma que assim, não pode faltar. E em toda a apresentação de circo que eu fiz, é incrível. Cacá e Tiago sabem muito bem disso. É incrível. É você falar de Mazzaropi e cantar essa música e contagiar o público de 8 anos a 80 anos. Todo mundo canta, todo mundo brinca, e Mazzaropi é igual disso, né? Vai de 8 a 80. Que legal. Não, Tiago, o que ele está falando é verdade. Porque eu me lembro, eu entrei no rádio em 76, e eu entrei na época da linha sertaneja Classe A, que foi um dos programas mais importantes da música sertaneja que o Zé Bétio criou e que o Zé Russo apresentava. Todas as duplas sertanejas que foram sucessos nos anos 70 e 80 passaram pela linha sertaneja e eles iam somente, praticamente, em circo.
E você falou uma coisa que eu me lembro do podcast também que você contou, que ele nunca abandonou o circo. Mas num determinado momento, Tiago, ele foi para o cinema. Por que aconteceu isso? Essa passagem do teatro, do circo para o cinema? Na verdade, só voltando um ganchinho que o Mazzaropi falou, Mazzaropi, você lembra, né? Acho que foi o João Restife que falou, né? João Restife trabalhou com o Mazzaropi no Rancho Alegre, programa que o Mazza fez no rádio, depois na televisão, que ele fala que o Mazzaropi tem uma grande importância também na divulgação das músicas sertanejas, caipiras, porque no Rancho Alegre, agora não me recordo se era na televisão ou no rádio, o diretor falou assim: Mazzaropi, a estrela é você, quero só você. Ele falou assim: olha, se meu programa não vier duplas sertanejas para participar, para revelar, eu não faço mais. Então, ele abriu essas portas também para as duplas, né? Para as duplas se apresentarem no programa dele, que já era um sucesso, né? Mas o Mazzaropi sempre teve um olhar empreendedor, né, Cacá? Sim. Isso a gente não pode tirar dele, né? Ele tinha esse olhar, né? Ele criou a sua própria trupe de circo-teatro, ele foi para o rádio, um pouco temeroso, mas foi para o rádio, viu oportunidades de ir para a TV, ele teve na inauguração da TV Tupi, na TV brasileira, então ele via essas oportunidades, né? Então o cinema pintou como algo que já era a esperar da carreira dele, né? Ele não foi o primeiro caipira a estar no cinema, né? Se a gente pegar a primeira produção cinematográfica brasileira, e o Anastácio chega de viagem, já é um caipira, né? É um caipirão que está ali na capital. Então, esse artista circense sempre esteve em vários locais, né? Essa herança do multiartista, dos saltimbancos da Europa, né? Essa mesma raiz é do Mazzaropi, né? Então, Mazzaropi está lá, conta-se, né? E o Mazzaropinho pode falar lá do Nick Bar. Sim. O pessoal estava procurando Abílio Pereira de Almeida, estava procurando um ator para o seu filme, Sai da Frente, e aí ele passou no Nick Bar, e aí o que aconteceu, Mazzaropinho? Exatamente, essa é uma curiosidade que o João Restife nos conta, né? Que o Nick Bar era um bar dentro do TBC, né? O Thiago pode me corrigir se eu estiver errado, mas é o Teatro Brasileiro de Comédia ali. E no Nick Bar, o Abílio Pereira de Almeida, né? Que é foi o grande idealizador para trazer a Vera Cruz, né? Uma das maiores companhias cinematográficas aqui do Brasil. Precisava de um ator, né? Precisava de um ator para o papel do filme Sai da Frente. E naquelas pesquisas, né, de repente ele olha na televisão e o programa que está passando é o Rancho Alegre, com o Mazzaropi. Naquela época não tinha VT, era tudo ao vivo, né? Não tinha como a gente está acostumado com a televisão nos dias de hoje. E de repente ele olha na TV e ele fala: olha o ator ali, ó, com um perfil perfeito para isso. E aí convida o Amácio Mazzaropi, né, ali, o ator de teatro, rádio e televisão, para sua primeira película, vamos dizer assim, para o seu primeiro filme do cinema nacional, que seria o Sai da Frente, da Companhia Vera Cruz. E o Mazzaropi já tem uma sacada de gênio, inclusive no contrato, né, Tiago? O Tiago vai explicar para nós aqui o que ele explica. Eles vieram com uma quantia: Mazzaropi, você vai ganhar tanto para fazer esse filme. Mazzaropi já olha com aquele jeito rasgado dele e fala: opa, peraí, o que aconteceu, Tiago? E o Mazzaropi pede um valor, né? Eles ficam meio assim de pagar o valor e tal. O Mazzaropi fala assim, mais ou menos assim: bom, se o filme der prejuízo, eu pago o prejuízo, né? Porque ele sabia que ele já era uma estrela, né, do cinema, né, do teatro, do circo-teatro, da televisão, né? Ele sabia que não daria prejuízo essa película, né? Então ele faz questão de colocar isso no contrato, né, Mazzaropi? Pede um valor
estrondoso, porque ele era sabia negociar, né? Era um grande negociante, então ele pede para constar isso no contrato, né? E mais do que nunca sai da frente, até o nome é bem alegórico, né? Sai da frente, e saiu mesmo, que ele fez vários sucessos, né? Com vários filmes e encarnando o típico paulista, meio caipirão primeiro, e depois Candinho ele já faz o caipira tradicional ali, o caipira que ele levava para o circo teatro, e depois a partir de 58, quando ele funda a Pan Filmes, e aí ele envereda para esse toque do caipira que ele já trazia do circo, né? O Tiago, o Mazzaropi, provavelmente, eu não tenho dados, mas a impressão que eu tenho, se ele não foi a maior bilheteria, o cara que mais faturou com o cinema nacional, ele é um dos maiores, provavelmente, né? Ele é um dos maiores. Conta aquela história, Tiago, que a gente tem uma influência muito grande aqui no Brasil, principalmente do cinema norte-americano, né? E quando lança filme, eu lembro dos anos 70, anos 80, era aquela loucura. Um dos poucos, se não o único cara que batia de frente e ganhava era o Mazzaropi, não é isso? Isso. O Virgílio Roveda, que foi diretor de fotografia de alguns filmes do Mazza, conta muito isso, que o pessoal do Arte Palácio, quando chegavam os blockbusters, e na mesma época os filmes do Mazzaropi, eles optavam pelos filmes do Mazzaropi, porque eles sabiam que daria sucesso, né? E o Mazzaropi era muito inteligente, até na própria divulgação do filme ele ia junto, ele fazia showzinhos antes, então isso tudo fazia com que ele fosse criando uma plateia muito seleta, uma plateia muito ampla e uma plateia muito fiel, né? Cada filme do Mazzaropi era um sucesso estrondoso, né? Dentro da nossa filmografia brasileira, né? Ele está despontando em várias bilheterias como a maior, né? Concorrendo aí com os Trapalhões, sim, Dona Flor e seus dois maridos, que são os campeões, mas Mazzaropi está ali no meio com um grande nome, né? Agora, Tiago, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E muitos artistas populares não são bem aceitos pela crítica especializada. Como é que era? Porque o Mazzaropi, todos que eu já vi falando de Mazzaropi, colocam o Mazzaropi num patamar altíssimo de genialidade, dos maiores, sem sombra de dúvida. E os números dele também são números que não deixam ninguém não colocar nesse tipo de patamar. Mas como é que a crítica recebia o Mazzaropi? Bom, esse olhar, Cacá, de genialidade, né, que a gente tem hoje é muito contemporâneo, né? Mazzaropi sempre foi muito criticado pela crítica especializada do cinema, pelos próprios artistas, muitos que trabalharam com ele, como um cinema inferior, né? Então, a crítica sempre pegou muito no pé dele. E ele tem uma entrevista que ele concede para Marília Gabriela no Fantástico, que faz parte também do acervo do Mazzaropinho, que ele fala justamente disso, que ele não consegue agradar a crítica e o povo, que o povo quer uma coisa e a crítica quer outra, né? E ele não consegue pagar os atores, os técnicos, os distribuidores com troféu de crítica, né? Ele precisa de dinheiro para ele fazer o cinema dele rodar, né? Então a crítica sempre foi muito cruel nesse ponto com o Mazzaropi. Hoje não, hoje ele é tido, né, comparado a esses grandes gênios do humor, mas é um olhar muito contemporâneo, muito de agora. Ele mesmo falava: vocês vão ver, eu vou morrer e o pessoal vai fazer festival com o meu nome, vai fazer concurso com o meu nome e tal. Verdade. Então, é muito assim, né? É bem a cara do Brasil, né, Tiago? Esse preconceito vem muito do artista popular, né? Tivemos grandes nomes, né? Oscarito,
Grande Otelo, Dercy Gonçalves, sempre tiveram esse olhar, esse nariz torcido, né? Então, eu acho que isso vem, né? E muitos atores começaram com o Mazzaropi, o trampolim deles foi o cinema do Mazzaropi. É sempre bom. Primeiro que a gente está falando de... Olha o que a gente está fazendo aqui. Dois caras que entendem demais. Entendeu? O Thiago e o Mazzaropinho. A gente está falando de Mazzaropi. Gênio brasileiro. Você entendeu? A gente está falando de música sertaneja. Você entendeu? Que é espetacular. É espetacular. Então, olha, eu fiquei muito feliz em receber vocês aqui. E vamos ter uma segunda etapa, porque tem muito mais coisas. E eu queria começar agradecendo ao Thiago. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Thiago? Cacá, eu que agradeço a oportunidade de sempre. Para mim, falar sobre Mazzaropi é sempre uma alegria, porque me remete à minha infância em Três Corações, meus avós, meus tios-avós, a família. Então, é sempre uma lembrança muito bonita, né? E toda vez que o Mazzaropinho sempre me fala isso também, toda vez que a gente comenta sobre o Mazzaropi, todo mundo tem uma lembrança, muitos que não assistiram o filme, mas uma lembrança que o avô assistia, que a mãe assistia, então é sempre uma lembrança muito doce, muito bonita, né? O Mazzaropi é esse palhaço de circo que é oprimido, é sofrido, mas no final dá aquela volta por cima e se mostra vencedor, se mostra uma pessoa, um brasileiro com coragem, com esperança. Então, ele nos dá, essa figura do caipira nos dá essa esperança de dias melhores, de viver o bem e de ter esse coração grande que é do palhaço de circo, que é grande do humor caipira. Então, para mim, é muito uma alegria participar, e acredito que para o Pedro também, que faz um trabalho muito bacana de reviver, e agora, no encerramento, ele pode até falar um pouquinho sobre a série que ele tem, que ele volta nos cenários dos filmes do Mazzaropi, e isso é sensacional. Muito obrigado, Cacá, pela oportunidade, Pedro, por dividir aí essa tarde aí contigo, esse momento de alegria. O Thiago, espetacular, é um jornalista maravilhoso, produtor, o cara é bam. Pedro Rogério Barreto dos Santos Mazzaropinho, eu queria te agradecer, tá? Foi sensacional, eu não tinha o prazer de conhecê-lo ainda. Eu queria que você falasse do que o Thiago falou e que, se você, por favor, encerrasse com música para a gente. Mazzaropinho, muito 10, obrigado, viu? Obrigado, Cacá, pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado, meu compadre Thiago, pelo convite. Né? O Thiago, a gente sempre troca figurinha pelas redes sociais, sempre conversa muito. E falar a vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, quiser pesquisar lá no YouTube, né? O nosso canal, Caipira Mazzaropinho, a gente está fazendo um trabalho há alguns meses, revivendo as locações do Mazzaropi, né? Aqui no Vale do Paraíba, os cenários onde ele utilizou para fazer parte da sua história, parte dos seus filmes. Então, a gente está com cerca lá de quase 10 vídeos, mostrando para vocês cenário dos filmes da PAN, enfim, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, São Luís Paraitinga, enfim. Ó, você tem curiosidade de conhecer como está nos dias de hoje o cenário do Mazzaropi? Entra lá no YouTube, Caipira Mazzaropinho, e você vai poder ver. Mais uma vez, Cacá, obrigado pelo convite, obrigado, meu compadre Thiago, obrigado a vocês que ficaram tolerando nós até agora. Obrigado a todos. E para encerrar com chave de ouro, vou começar pelo Thiago. Compadre Thiago, você já fez nheque-nheque hoje? Opa! Bom, hoje não. Hoje não. Cacá, você fez nheque-nheque hoje? Não, fiz não. Vocês estão perdendo tempo, que eu já fiz 3 vezes hoje. Mas vamos continuar aqui? É mais ou menos assim, ó. O refrão é aqui, assim, ó. Nheque, nheque, nheque. Tá bom? Ok. Faz nheque, nheque com vocês dois aí, que eu vou fazer sozinho para a banda de cá, tá bom? Vamos lá. Opa! Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona, e
ela tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá de casa eu escuto todo dia a sanfona da velha que não sai dessa agonia. Olá! Nheque, nheque, nheque. Nheque, nheque, nheque. Esse pedaço, nheque, 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 a velha de amargar, nheque, 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 de tocar. Peraí que o Cacá não tá fazendo nheque direito, não. Ele tá enferrujado, porra, tá fartando. Vai nheque, nheque forte. Nheque, 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 nheque. Nheque, 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 nheque. Esse pedaço, nheque, 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 nheque. De amargar, que ela não para de tocar. Sensacional! Sensacional. Obrigado, gente.